Há um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Isso significa que nem tudo que parece verdadeiro é verdadeiro. Nem tudo que parece certo é certo. Nem tudo que parece ser legítimo é legítimo. Esta verdade está claramente exposta por Jesus no conhecido Sermão do Monte, registrado em Mateus 5 a 7 e também em Lucas capítulo 6, de forma mais resumida. Na conclusão deste tão importante discurso de Jesus, ele chama atenção para o perigo de sermos enganados ou de nos enganarmos a nós mesmos. E ele retrata aqui 4 verdades soleníssimas sobre os falsos caminhos, os falsos profetas, os falsos crentes e os falsos fundamentos. Portanto, quando existe o verdadeiro, pressupõe que existe o falso. Quando existe luz, pressupõe que existe trevas. E esse texto é um alerta para nós. Na conclusão do sermão, Jesus mostra o perigo de apenas aparentar, mas não ser. Apenas dizer que é, mas não é. Apenas oferecer uma jornada, mas essa vereda vai cair num abismo. Apenas parecer seguro, mas não tem nada de segurança. Então vamos ver os 4 alertas que Jesus Cristo faz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13 até o verso 23. Primeiramente, ele trata dos falsos caminhos. E Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, ele está falando de 2 portas e 2 caminhos. Há uma porta estreita, há um caminho estreito. Há uma porta larga, há um caminho largo. E ele vai nos informar que são muitos os que entram por esta porta, são muitos os que percorrem este caminho largo. Mas o final desse caminho largo é a perdição. O que seria esta porta larga? Numa porta larga se entra por atacado. Não é uma entrada individual, é coletiva. No que tange à salvação, é importante destacar que não há salvação coletiva. Não se entra no céu por procuração. O pai não pode levar o filho, a mãe não pode levar a filha, o marido não pode levar a mulher não pode levar o marido. Os pais não podem levar os filhos não podem levar os pais. Somente uma experiência pessoal pode resultar na salvação. Esse caminho é largo e muitos passam por ele porque é o caminho das facilidades. Tudo pode, nada é proibido. Não se reprime nada, não tem certo nem tem errado. Cada um faz o que quer, cada um anda como quer, cada um faz o que deseja. É hoje representado por aqueles que são chamados de inclusivos: venha como você está, permaneça como você quiser, não se faz exigência, não se requer arrependimento, não se requer a fé salvadora, não se requer santificação, não se requer novo nascimento, não se requer vida nova.
do jeito que você está, onde você estiver, como você estiver, onde você for, nada disso no caminho largo importa. Tudo é permitido, nada é proibido. Não tem regras, não tem princípios, não tem balizas. É a ditadura do relativismo. É a liberdade sem freios, que acaba caindo na libertinagem. Então Jesus está alertando aqui que essa porta larga e este caminho largo, por onde tanta gente entra, o final é a perdição. Pode parecer popular, pode ser mais vantajoso, pode não custar um alto preço, não requerer renúncia, não exigir arrependimento, mas o final de toda essa aparente liberdade é tragédia, é condenação, é morte. Então, muito cuidado com a porta larga, o caminho largo, por onde tanta gente passa, porque o final é a condenação, e a condenação eterna. Mas em segundo lugar, Jesus alerta sobre os falsos profetas. No versículo 15, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os falsos profetas são aparentemente inofensivos, eles se disfarçam de ovelha, são aparentemente mansos, mas têm garras de leão, de urso, de predadores. Esses falsos profetas, eles se apresentam não como são, mas disfarçadamente. Eles têm máscaras, capuzes, disfarces. Eles são atores. Eles vivem num palco existencial. Eles representam um papel diferente do que de fato são, se apresentam como ovelhas inofensivas, mas na verdade são lobos e lobos roubadores, que assaltam, que devoram, que destroem, que matam. Então, os falsos profetas são aqueles que têm falsas profecias, são aqueles que não trazem a verdade, que estão fundamentados em opiniões humanas, em revelações humanas, em sonhos humanos, em experiências puramente humanas, mas que não estão fincadas na palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do homem, seja ele a pessoa mais ilustre do mundo, seja ele o religioso mais popular, Deus tem compromisso com a sua palavra. Portanto, aqueles que não trazem a palavra de Deus, trazem a palha em vez do trigo, trazem a mentira em vez da verdade, trazem o engano em vez daquilo que é correto, enquadram-se neste conceito de Jesus de falsos profetas. Eles não são ovelhas, eles são lobos roubadores. Versículo 16, Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Em outras palavras, Jesus está nos informando que o falso profeta, ele não apenas tem um falso ensino, ele tem também um fruto falso, um fruto amargo, um fruto venenoso, porque é pelo fruto que você conhece a árvore. Uma árvore boa não vai produzir fruto bom. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau, melhor dizendo. Uma árvore má não pode produzir fruto bom. A árvore dá seu fruto de acordo com a sua natureza, se reproduz segundo a sua espécie, de tal maneira que um falso profeta jamais trará em sua bagagem uma ética saudável. Seus frutos são danosos, perigosos, venenosos, geram morte na panela. O Senhor Jesus, então, vai ser mais específico quando diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E ele conclui: não se pode
A árvore boa produz fruto mau. A árvore má produz frutos, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, se essa árvore, que é o falso profeta, não está produzindo bons frutos, frutos maus, o resultado é fogo, é condenação. Se aqueles que caminharam pelo caminho largo vão cair na condenação, os falsos profetas, que são verdadeiros lobos disfarçados de ovelhas, são roubadores das ovelhas, vêm para saquear as ovelhas, não pastoreiam as ovelhas, não alimentam as ovelhas, mas vêm para devorar as ovelhas. O destino deles é o fogo da condenação. É isso que Jesus está claramente dizendo para nós. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Então, acautele-se com aqueles que, dizendo ser de Deus, pressupondo estar pregando a palavra de Deus, arrebanhando pessoas como se ovelhas fossem, mas por trás desta aparência escondem as garras de um lobo roubador. Se alguém não traz essa doutrina, você não deve escutar. Se alguém não expõe as Escrituras com fidelidade, você não deve dar ouvidos. Se alguém traz para você novas revelações forâneas às Escrituras, não aceite. O apóstolo Paulo chega a dizer aí que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho que vá além do que nós pregamos, seja anátema. Ou seja, como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. Então, se você não escutar o Filho, não há mais esperança. As novidades no mercado da fé surgem a cada dia. Novas doutrinas, e a Bíblia diz até doutrinas de demônios, ou doutrinas engendradas no enganoso laboratório do coração humano, para perverter a verdade, para escamotear a verdade, para ludibriar as pessoas com falsas promessas ou com falsas exigências. Nós precisamos, diz o Senhor, acautelarmos-nos. A palavra é essa, acautelai-vos dos falsos profetas. Mas há um terceiro alerta do Senhor aqui. Versículo 21. Primeiro, falsos caminhos. Segundo, falsos profetas. Terceiro, falsos crentes. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Agora vem a falsa profissão de fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Há aqueles que dizem Senhor, Senhor, com legitimidade, com sinceridade, com integridade. A Bíblia diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, quando se faz isso de todo o coração. Mas é possível que alguém proclame uma fé ortodoxa, Senhor, e seja até zeloso, Senhor, Senhor, e ainda assim não tenha nenhuma integridade, nenhuma honestidade na sua profissão de fé. Então, o texto está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é o que você fala que determina a sua verdadeira fé, mas é como você vive. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Então, apenas dizer Senhor, Senhor, não garante a você salvação. Se a sua vida é uma negação das suas palavras, se a sua vida não é o avalista das suas palavras, aqueles que falam, mas não vivem, aqueles que professam a fé apenas verbalmente, teoricamente, mas não tiveram o seu coração transformado, não encontram garantia nem segurança da sua salvação nessa falsa profissão de fé.
porque é um falso crente. No versículo 21 ainda está escrito: o que vai ser salvo é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a conversão genuína é evidenciada pela obediência. A prova da verdadeira conversão não são as palavras, mas a obediência, as obras. As obras não são a causa da salvação, mas as obras são a evidência da salvação. Se alguém diz que é salvo, mas não tem obras correspondentes, está enganando a si mesmo. É um falso crente. No verso 22 está escrito: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então veja você que é possível que os falsos crentes sejam também crentes enganados. E não há pior engano do que o auto-engano. Essas pessoas nutriram a esperança de que eram salvas. Se proclamavam como salvas, mas não eram. E naquele dia do juízo, elas vão tentar fazer sua defesa, dizendo: porventura não fizemos em teu nome, não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos muitos milagres. Ou seja, há profecia, há exorcismo, há milagres. Essas são as evidências que esses falsos crentes querem demonstrar para reivindicar sua salvação. Porém, esta não é a base. Não é o que apenas você tem como um dom espiritual ou como um performance religioso que lhe garante essa salvação. E Jesus está dizendo que eles não fizeram, possivelmente fizeram mesmo, profetizaram, expeliram demônios, fizeram muitos milagres. Mas qual é a resposta de Jesus? Então lhes direi explicitamente, não ocultamente, claramente, explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Quando Jesus diz que eu nunca vos conheci, ele está falando de um conhecimento experimental, relacional. Não é que Jesus não tinha informação deles, mas Jesus nunca os conheceu no sentido de relacionamento íntimo, estreito, profundo com eles. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. E apartar-se e ser apartado é condenação, porque só na presença de Deus tem vida. Longe de Deus reina a morte. E Jesus diz: vocês serão apartados e apartai-vos, porque vós praticais a iniquidade. Ou seja, há um discurso nos lábios que não é confirmado pela vida. Na prática, eles fizeram e andaram em iniquidade, em pecado. Muito embora seus lábios proferissem belas palavras, mas não havia evidência de salvação, de conversão. Então, Jesus está nos alertando aqui sobre os falsos crentes. Eles são auto-enganados. Acham que são, quando não são. A Bíblia mostra que você e eu podemos ter certeza, segurança da nossa salvação. Por exemplo, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Podemos ter essa garantia. Não ter certeza da vida eterna sendo salvo é deixar de desfrutar um privilégio. Mas achar que está salvo, tendo uma falsa segurança, é um grande perigo. Porque a evidência de que alguém está salvo é se ele nasceu de novo, se ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas finalmente, já falou dos falsos caminhos, dos falsos profetas, dos falsos crentes. Agora finalmente Jesus trata dos falsos fundamentos. Versículo 26 e 27. E ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática será considerado como um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve e não coloca em prática as palavras de Jesus, é considerado como um homem imprudente, insensato, tolo, que constrói a sua casa sobre areia. As casas parecem iguais. Para um rápido observador, não há diferença. Mesmo telhado, as mesmas paredes, talvez a mesma natureza da casa, a mesma pintura, a mesma beleza, mas um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Ou seja, um é salvo, o outro não é. Um parece que é, mas não é. Sobre ambas as casas vão acontecer as mesmas coisas, a mesma chuva no telhado, o mesmo vento na parede, o mesmo vento no alicerce. Uma casa vai ficar de pé, a outra vai cair. Então Jesus está falando aqui de falsos fundamentos, fundamentos rotos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Se a nossa vida, se a nossa casa não estiver edificada sobre ele, Jesus, estaremos edificando sobre areia movediça. Não é sobre religião, não é sobre ritos sagrados, não é sobre rituais sagrados, não é sobre obras humanas. Você precisa construir a sua vida, a sua fé, seu cristianismo, sua profissão de fé, sobre a rocha que não se abala, e esta rocha é Jesus. Ele é a pedra fundamental da igreja, sobre a qual a igreja está edificada. Se a sua vida estiver edificada sobre Jesus, então, quando a chuva cair no telhado, quando o vento bater na parede, quando os rios baterem no alicerce, essa casa vai ficar de pé. Porém, se você construiu a sua fé em cima de preceitos humanos, de regras humanas, de legalismo humano, de religiosidade humana, de experiencialismo humano, de sonhos e visões humanas, quando chegar a tempestade, a sua casa vai ruir. E diz o texto, será grande então a sua ruína, é condenação. Tanto para aqueles que caminham pelo caminho largo, tanto para os falsos profetas, tanto para os falsos crentes, tanto para aqueles que construíram a sua casa sobre um fundamento falso, o final é trágico, é colapso, é ruína, é perdição, é condenação. Por outro lado, se você entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito, o final é salvação. Se você viver como um profeta de Deus, no sentido de crer na verdade de Deus, estar fundamentado na palavra de Deus e dela não se apartar nem para a direita, nem para a esquerda, então você está fundamentando a sua fé não em filosofia humana, não em religiosidade humana, mas na eterna e infalível e inspirada palavra de Deus. Se você é um crente de verdade, nascido de novo, convertido a Cristo, então você vai dar frutos para a glória de Deus. E a sua vida vai experimentar uma vida plena e abundante aqui, e o desfrute completo, total e final, e maiúsculo e superlativo, da própria vida eterna para sempre e sempre e sempre. Se você está construindo a sua fé naquele que é a rocha dos séculos, Jesus Cristo, então você está construindo a sua casa sobre a rocha, e as tempestades da vida não podem destruí-la. Que você possa olhar com vagar esse texto, de Lucas capítulo 7, a partir do verso 13 até o verso 23, e que você possa colocar sua vida nas mãos de Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para ter nele segurança, ter nele deleite e ter nele o desfrute da vida eterna.